Muito bem, um bom domingo a todos. Hoje é de se supor que você já leu a sua Bíblia, já foi à missa ou acompanhou pela internet. Então a gente vai pular direto para o Evangelho. O Evangelho de hoje é extraordinário. Capítulo 3 de João, são 3 versículozinhos, do 16 ao 18, e a gente está chamando isso aqui como o mecanismo. Vamos ler junto. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça. Atenção, todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui na largada você já tem um paralelo. O que nele crê e o que nele não crê. O que crê não perecerá, esse terá a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Parece fácil esse versículo, mas não é. Como assim o Filho não condena se só aquele que é salvo, só aquele que acredita nele é salvo? Já não tem uma condenação embutida aqui? Isso aqui não é só um jogo de palavras? Então vamos continuar. Quem nele crê, volta ao que está aqui. Todo que nele crer não perecerá. E aqui fala-se de novo. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. De novo ponto. Aqui, João Evangelista fala, ele não veio, ele não foi enviado para condená-lo. Mas aqui está dito, quem nele não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Pessoal, é uma passagem aparentemente fácil, a gente normalmente passa por ela com um certo conforto, mas quando você para olhar o que está aqui, ela é cheia de desafios. Sendo que o principal deles é exatamente esse. Ok, ele não veio para condenar, mas como é assim? Se eu não crer nele, eu já estou condenado. A condenação, então, não se dá por meio de Jesus? É o que a gente vai investigar nesse nosso boletim de hoje. E para fazer isso, a gente vai recorrer aqui a um roteiro. Página em branco, vamos lembrar, o mecanismo. Primeiro ponto. 1. A criação do homem. São 5 pontos. Vamos começar e vamos direitinho de 1 a 5, vai ser rápido. Criação do homem. Aquele momento perfeito em que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Lembra, pessoal? É criação de Deus, perfeita. Aquele homem era perfeito. Naquele momento, o homem perfeito tinha pleno acesso a Deus. E tanto tinha acesso a Deus que Deus andava no paraíso ao lado do homem, falava com o homem, eles tinham contato físico, um via o outro. Eles eram como se fosse um, era o Criador perfeito com a criatura perfeita. Naquele momento, sequer se aplicava a noção de condenação ou salvação. Não dá nem para falar, não, aquele homem já estava salvo. Era uma outra história, a gente nem sabe direito como é essa história, mas é uma outra história. Acontece uma coisa e você já sabe o que é. A queda do homem. A gente aqui não vai discutir as razões da queda, como é possível a criatura perfeita ter caído, mas a gente sabe, houve a queda do homem, o pecado entra, aquele homem perfeito torna-se então um homem corrompido. Esse homem corrompido, diferentemente do perfeito, não tem acesso a Deus. Zero de acesso a Deus. O homem é expulso do paraíso, o paraíso é protegido, Deus não se permite mais ser acessado pelo homem. Aqui está a condenação. Essa é a condenação. Mas vamos continuar. No processo de salvação vem uma terceira etapa. Deus dá para aquele homem corrompido, sem acesso, algo. É o começo de um elemento fundamental do mecanismo. Esse algo é a lei. O que é a lei? A lei, num brevíssimo resumo, é algo que revela o padrão de perfeição de Deus. Então Deus vira para aquele homem e fala, está aqui a minha lei, cumpra. Ao cumprir esta lei, você vai conhecer melhor quem eu sou, a perfeição que eu tenho, e vai poder ser então aceitável aos meus olhos. Deus falando. É por isso que aquele homem corrompido, mesmo homem corrompido, ele passa então a se esforçar para buscar seguir o padrão de Deus. Ele busca, no cumprimento da lei, recuperar o acesso a Deus.
mas ele não consegue. Porque é impossível ao homem ser como Deus. Aquele homem, então, sujeito à condenação, mesmo buscando cumprir a lei, continua na condenação. Continua na condenação. Mas vamos seguir. Item 4. Vai só até o 5. Item 4. Mesma lei. Agora a lei apresenta um novo viés. Ela apresenta uma faceta diferente que normalmente passa despercebida para todo mundo. Aquela lei que imprimiu o padrão de Deus no homem e que permitia ao homem, ainda que com seu próprio esforço, buscar cumpri-la para tentar recuperar o acesso a Deus, ela acaba sendo o veículo, o instrumento pelo qual o homem reconhece sua incapacidade de cumpri-la. A partir do momento em que Deus define objetivamente, por meio de regras, está aqui quem eu sou, e o homem então é capaz de entender essa regra, tentar cumpri-la, para então, olha aqui a diferença, reconhecer sua incapacidade de cumpri-la, e olha, não adianta, isso aqui não é exatamente a incapacidade de cumprir a lei, isso aqui é a incapacidade de chegar no padrão de Deus. Atenção, pessoal. Olha a diferença. Aqui é o homem corrompido esforçado. Não consegue, de vez em quando consegue fica orgulhoso, se envaidece. Aqui não. Aqui é um passo além, em que o homem, com a mesma lei, começa a se dar conta da incapacidade de cumpri-la, ou pelo menos da incapacidade de cumpri-la integralmente e permanentemente. Esse não é mais o homem corrompido esforçado. Esse é o homem corrompido humilde. Ele sabe que o acesso a Deus não se dará pelo cumprimento da lei, que ele é incapaz de cumpri-la integralmente. Vai se dar por meio do próprio Deus. O acesso a Deus vai ter que vir não do esforço do homem, mas por meio daquilo que a gente chama graça. É Deus provendo a recuperação do acesso ao próprio Deus. Olha, e quando o homem chega nesse nível de reconhecer isso tudo, ele continua sob a condenação. Mas aqui ele passa a ter esperança. E não é só ele passa a ter esperança, passa a existir esperança. Esse nível 4 é o homem que está realmente preparado para receber Jesus. E aí a gente chega no nível 5. Nível 5 é a vinda de Jesus. Jesus, por meio do sacrifício dele na cruz, e a partir do momento em que você acredita naquilo, você então recupera o acesso a Deus. A morte de Jesus na cruz é a recuperação do acesso a Deus. Por isso a gente insiste todo o drama da passagem em que o véu se rasga. O véu simbolizava, o véu do templo simbolizava a ruptura, a barreira entre Deus de um lado e o homem do outro. Aquele véu se rasga, querendo dizer que a partir de agora o homem tem acesso a Deus. Normalmente a gente já viu, quando as pessoas leem, rasgou o véu, vem como um sacrilégio, que coisa terrível. Não, é uma coisa maravilhosa. Se você então seguir só aqui nas setinhas, então você tem um primeiro momento em que sequer havia a ideia de condenação, para depois você ter o homem condenado e ele permanece condenado mesmo tentando cumprir a lei, até que ainda condenado, ele passa a ter esperança. E essa esperança vem só de uma coisa, a humildade de você se perceber, eu preciso de Deus. A partir daí Jesus está pronto para vir e vem. Por que é tão importante saber tudo isso? É fundamental saber tudo isso por vários motivos. O primeiro deles é para entender como funcionou o mecanismo de salvação na própria história de Israel. Lembra, o João Batista que vem pregar o batismo de penitência, o que ele está fazendo é reforçando esse item 4. Povo de Israel, reconheça-se pecador, reconheça-se incapaz de cumprir a lei, porque sem isso você jamais vai conseguir reconhecer Jesus que virá. Mas esse não é o principal ponto. O principal ponto é que entender esse mecanismo te permite entender o processo de salvação de uma pessoa hoje, aqui 2020. A pessoa do mundo, e ainda que não tenha conhecimento total de Deus,
a pessoa que tenta ser boa, a pessoa que busca, sem Deus, sem acreditar em Jesus, a pessoa que busca ser boa. Olha, ela pode até ser boa no padrão do mundo, mas quando essa pessoa se dá conta de que tem algo superior e o padrão é mais elevado, e ela percebe o quão falível ela é, e ela percebe o quão frágil ela é, aquela pessoa, ela chegou aqui mais ou menos nesse ponto de se reconhecer incapaz. Essa é a pessoa preparada, essa é a pessoa pronta para poder verdadeiramente acolher Jesus. Não tem como, pessoal, o processo de salvação passa por primeiramente a gente chegar nesse ponto de se humilhar. E para poder se humilhar, a gente tem que ter o processo de reconhecer a incapacidade de atingir o padrão de Deus pelo nosso próprio esforço. Tem ainda um outro motivo para saber bem isso. Isso aqui, pessoal, é o papel da igreja. A igreja tem como principal motivo no processo de conversão dos ainda não convertidos pregar esse processo. Parece pouca coisa, mas isso aqui, esse pulo do 4 para o 5, ele é crucial. Ele vai exigir de cada ser humano esse reconhecimento. Esse reconhecimento não vem pelo batismo. O batismo é rico, é fantástico, ele provê outras coisas, mas nada, atenção, nada vai suprir ou vai compensar esse momento em que o homem, por livre e espontânea vontade, se revela ou se declara ou se reconhece incapaz. É se reconhecendo incapaz que ele então abre caminho para que o processo de salvação concluído em Jesus realmente aconteça na vida dele. O mecanismo acaba aqui? Não, o mecanismo não acaba aqui, porque a partir daqui a gente vai ter todo o processo de continuação, para você então receber o Espírito Santo e começar a se transformar. Mas esse é um ponto que foge do nosso evangelho de hoje. A gente hoje está aqui nessa passagem, então vamos ler mais uma última vez. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É o item 5. E se você aderir a Jesus, né, você vai ser salvo. Para você aderir a Jesus, você deveria ter passado pelo item 4, porque senão você não vai sequer reconhecer Jesus. Pois Deus não enviou o mundo para condená-lo. Agora fica claro, é evidente que não enviou o mundo para condená-lo, porque a condenação já estava dada desde muito antes da vinda de Jesus. A condenação já era um fato concretizado desde o momento da queda do homem. Então, a regra, o normal é a condenação. Agora, para sair dessa regra, para você mudar de patamar, quem nele crer será salvo. O que nele não crer já está condenado, porque já estava condenado. Jesus é a chance da gente sair desse plano de condenação. Essa é a grande graça, pessoal. Esse é o grande ponto. E é com isso que a gente encerra o nosso diário de hoje e rezando para que todos nós possamos chegar nesse ponto e que nós sejamos um veículo para que as pessoas que a gente ama ao nosso redor entendam isso e se convertam, e que a igreja seja, mais do que sempre, mais do que nunca, um instrumento poderoso de conversão na vida das pessoas.